Imagina a cena. Chega aquele e-mail, no assunto denúncia formal. Para qualquer gestor, o coração dispara na hora. O primeiro instinto é quase sempre o de se defender, de proteger a empresa. Mas essa reação, por mais natural que seja, pode ser o primeiro passo para um verdadeiro desastre. E aí vem a pergunta: o que fazer? Encarar isso como uma crise ou como uma oportunidade? A resposta para essa pergunta não é só uma questão de ponto de vista. Ela pode definir se a empresa vai enfrentar processos caríssimos ou se vai sair dessa com uma equipe muito mais forte e confiante. Vamos mergulhar em como transformar esse momento de puro risco numa chance estratégica. Para a gente decifrar isso, nosso roteiro vai ser bem direto. Primeiro vamos ver os riscos de não fazer nada. Depois, qual é a melhor estrutura para receber esses relatos? Em seguida, a gente vai derrubar alguns mitos bem perigosos que paralisam a gestão. E por fim, vamos montar um passo a passo de resposta que funciona de verdade. Então, vamos começar por aquela parte que ninguém gosta de encarar, mas que é, sem dúvida, a mais crucial. O que acontece quando se decide varrer o problema para debaixo do tapete? Muitas empresas nem imaginam o tamanho do estrago. Pensa nesses riscos como um efeito dominó, sabe? Um problema jurídico, por exemplo, quase nunca fica só nisso. Ele vira notícia, mancha a reputação da marca e, claro, isso afeta a operação lá na ponta. Demitir alguém que fez uma denúncia, por exemplo, não é só uma ideia ruim, é uma decisão que pode custar uma fortuna. O Tribunal Superior do Trabalho já tem decisões bem claras sobre isso, com indenizações altíssimas. E olha, não estamos falando de um risco hipotético. Esse dado do Ministério Público do Trabalho é um verdadeiro soco no estômago. Quase 17 mil denúncias de assédio moral só em 2024. Isso são dezenas de casos todos os dias. A questão, de verdade, não é se isso pode acontecer numa empresa, mas quando vai acontecer. Então, o ponto crucial é este. A mentalidade precisa virar uma chave. O jogo não é sobre tentar evitar que as denúncias apareçam, mas sim sobre estar muito bem preparado para transformar cada uma delas em uma melhoria. É uma questão de tempo até acontecer. Certo. Se a preparação é a chave, qual é a melhor estrutura para isso? A decisão entre ter um canal de denúncias interno, feito em casa, e um externo, terceirizado, é uma das mais importantes que uma empresa pode tomar. E aqui a gente chega no grande dilema. Um canal interno parece mais fácil, né? E mais barato. Mas pare e pensa. Um funcionário que precisa denunciar o próprio chefe vai falar com a RH, que responde a esse mesmo chefe. Fica claro que existe um conflito de interesses aí. É por isso que um canal externo, terceirizado, embora possa custar um pouco mais no início, oferece algo que não tem preço, a confiança de que a denúncia vai ser ouvida de forma totalmente imparcial. A recomendação dos especialistas é bem direta. Para empresas com mais de 100 funcionários ou que atuam em setores de alto risco, como o financeiro ou da saúde, um canal externo não é uma opção. É uma necessidade para garantir credibilidade e estar em compliance, ou seja, seguir as regras e leis que protegem todo mundo. Agora, vamos para um dos maiores obstáculos, que não é de estrutura, mas sim de mentalidade. Existem alguns mitos, umas ideias erradas que circulam por aí e que simplesmente sabotam a capacidade de uma empresa de agir do jeito certo. Vamos começar com o primeiro mito, que talvez seja o mais destrutivo de todos. Aquela ideia de que quem faz a denúncia é o funcionário problemático. Já parou para pensar no perigo desse rótulo? Ele não só ataca a pessoa, mas manda um recado bem claro para todo o resto da equipe. É melhor ficarem quietos. Só que a realidade, na maioria das vezes, é o exato oposto. Quem se dá o trabalho de apontar uma falha grave, geralmente se importa com o futuro da empresa. É um ato de coragem, de engajamento e não de sabotagem. O segundo mito é aquele movido pelo medo. O receio de que, se começar uma investigação, isso vai criar mais conflito, gerar fofoca e desestabilizar o ambiente. É aquela tentação de não mexer no vespeiro, sabe? Mas a verdade é que não investigar é como ignorar a pontinha de um iceberg. O problema de verdade, os processos trabalhistas, as fiscalizações, o prejuízo financeiro, está crescendo ali por baixo da superfície, quieto, até que seja tarde demais. E por último, o mito do abafa o caso. Aquela crença de que esses problemas têm que ser resolvidos em família, a portas fechadas, só com RH, sem fazer muito alarde. O problema dessa abordagem silenciosa é que ela é como colocar um band-aid num cano que está rachado. Pode até parar o vazamento por um tempo, mas não consertou o cano. Um processo formal ou transparente não só resolve o vazamento de agora, como reforça todo o sistema para evitar que ele se rompa de novo lá na frente.
Ok, já vimos os riscos, já quebramos os mitos, agora vamos para a parte prática. Como agir? É hora de passar do problema para a solução com um protocolo que seja claro e que funcione. Então, como é essa resposta inteligente na prática? Primeiro, e isso pode parecer estranho, agradeça. Isso mostra que a coragem de falar é valorizada. Segundo, monte um comitê independente para investigar. Terceiro, documente cada passo, tudo mesmo. Quarto, comunique as soluções de forma transparente, mas sem expor ninguém. E por fim, o passo mais importante, use o que foi aprendido para melhorar o sistema. Isso é transformar uma denúncia num motor de evolução. E tudo isso nos leva a uma virada de chave fundamental. A gente precisa parar de ver um canal de denúncias como uma despesa e começar a enxergá-lo como uma das ferramentas mais inteligentes de gestão de risco que uma empresa pode ter. É um investimento. No final das contas, a ideia é esta. Uma denúncia não é uma falha, é um presente, é a chance de consertar algo que está quebrado antes que tudo desmorone. O verdadeiro teste de uma liderança não é evitar problemas, mas ter a coragem de encará-los de frente. Afinal, essa pode ser a última chance de agir antes que a crise se torne inevitável.